somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos reunidos no Teu precioso nome, agradecidos por esta grande oportunidade. Pai Celeste, somos totalmente dependentes do Senhor. Rogamos a favor dos irmãos e irmãs que estão enfermos, que o Senhor possa restaurar, Senhor, porque Tu és o nosso socorro. Se temos um socorro, o Senhor é o único socorro, bem presente na hora da angústia, na hora das dores, na hora da enfermidade, na hora das adversidades desta vida, ó Pai. Somos agradecidos porque temos a quem pedirmos socorro. Por isso, meu Deus, olha para nós. Olha para nós, ó Deus, com Teu olhar de compaixão. Estamos necessitando do Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma acentuação, mas isto para nós, ó Deus, não é novidade. O Senhor já tem dito como que seria o fim deste mundo, o que iria suceder, o que iria acontecer. O Senhor deixou avisado, mas o Senhor disse que todas estas coisas, elas iriam estar diante de nós e que não fôssemos apanhados na Tua vinda desapercebidos. O Senhor avisou, o Senhor disse tudo o que iria acontecer. Por isso, ó Deus, estamos aqui sabendo de todas estas calamidades que o mundo passa por causa do pecado, e somos atingidos por causa, Senhor, de tudo isso, mas confiamos na Tua presença, confiamos na Tua mão de ajuda, porque o Senhor é a nossa ajuda. Abençoa, Pai Celeste. É um momento em que nós estamos em oração, em clamor, porque só o Senhor pode socorrer-nos. Só o Senhor pode, ó Deus. Ajuda esta pequena igreja. Ajuda, Senhor, os Teus filhos e filhas espalhadas por este mundo. Ajude nós, ó Pai, a noiva do Senhor. A única coisa que resta para nós é a Tua vinda. Liberta-nos, ó Deus, deste hospital de pestilência. Liberta-nos, ó Deus, deste mundo, ó Pai. Pedimos esta bênção. Rogamos, ó Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aceite a nossa oração e que a Tua presença venha agora e fale através da mensagem que o Senhor nos enviou, através do Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmão. É um tempo de oração. Quando eu ouvi a irmã naquele culto de sexta dando um testemunho de que não era de oração, isso é muito triste. Que se há um tempo
que nós devemos estar em oração, irmão, é agora. Jesus disse 3 coisas que nós devíamos fazer. Seria olhar, vigiar e orar. Ele disse isso em Marcos, bem antes, na hora que ele está pregando sobre o sermão da grande tribulação, ele dá esse aviso: olhai, vigiai e orai. Então devemos estar em oração. A oração nos ajuda, a oração muda as coisas. Então eu acho assim quase uma coisa impossível dizer que não é de oração, porque nós podemos orar até numa pia. Está aqui, Senhor, abençoa meu marido que está fora, abençoa meus filhos, minhas filhas, abençoa o povo do Senhor. Nós podemos, no carro, vocês quando estiverem dirigindo o carro, vocês podem estar orando, amém? Orando, irmão. A oração é algo que é impossível a pessoa dizer que não é de oração, porque a oração é o falar com Deus. Aí seria já terrível você não dirigir uma palavra ao Senhor, amém? Então veja, essa é a situação. Por isso que Deus está nos chamando a uma responsabilidade. Deus está nos chamando, irmão, a uma responsabilidade espiritual na nossa vida. Porque Ele disse, para que aquele dia não venha de improviso sobre vós, pegue de surpresa. Porque veja, nós somos o povo mais avisado deste mundo. É um povo que sabe o que está acontecendo. Os crentes, não só da mensagem, mas os crentes, todo que se diz crente, que tem uma igreja e que lê a Escritura, sabe que Jesus, em seu ministério, ele teve um tempo que quando foi chegando o fim da vida dele aqui na terra como um homem, ele teve um tempo que passou a ensinar, passou a profetizar, ele passou a avisar das coisas. Teve o sermão da montanha, que é aquele sermão bem-aventurado, mas depois teve o outro sermão. Ele passou a falar coisas que iria acontecer com a igreja, aquela igreja primitiva, com eles logo que, devido ser os primeiros, eles começaram a sofrer primeiro, tiveram que padecer muito, e ele foi levando isto até o fim. Até o fim. Então hoje estamos aqui. Você está me entendendo? Hoje estamos aqui, ó. É a nossa vez. Nós não temos que olhar para eles lá atrás. Eles já venceram, estão esperando por nós. Mas é a nossa vez. É a nossa vez de vencer. Vencer esse mundo, vencer a nós, vencer a era. A era nos leva a dizer, não tenho falta de nada. É um espírito, igreja. Nós temos que saber que a era Laodiceia, o espírito dela, desta era, é esse que ela bate na porta de todo mundo. É esse morno. O que é morno? É a era morna, que não ora, que não crê, só confia nas coisas materiais, e por ter as coisas materiais, chega ao ponto de dizer, rico sou, não tenho falta de nada. E muitos
até mesmo rico espiritualmente falando, acha que por pertencer a uma igreja, por pertencer a uma religião, pode também dizer: não tenho falta de nada. Não, irmãos, isso é o espírito da era, e que Jesus disse que nós não devemos entrar por esse caminho aí, porque esse caminho é o caminho da destruição, porque logo mais ele diz assim, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e não tenho falta de nada. Eu sou crente. Na mensagem O Sinal, o irmão Branham faz aquela ilustração, que ele diz que muitos podiam dizer: eu sou descendente de Abraão, eu sou isso, eu sou aquilo. Ali não importava nada disso, você entendeu, irmão? O irmão Branham disse que chegará o tempo que não importará nada para Deus dizer que você pertence ao tabernáculo, dizer que você pertence à Assembleia de Deus, que você pertence à igreja tal, à igreja tal. Não, chega um tempo que Deus não quer saber de nada destas coisas, Ele só quer saber o posicionamento na palavra. Compreendeu? Quando houve o sinal lá, que tinham que aplicar o sangue, Deus não queria saber se eles eram israelitas. Eu sou israelita, da descendência. Deus não queria saber. Deus queria saber se eles tinham aplicado a palavra no coração, se eles tinham aplicado a palavra literal. Pastor, literal. Eles tiveram que tomar a palavra de Deus falada através de Moisés, literal, matar um animal, sangrar ele, expor o sangue, comer aquela carne, comer a fuçura. Não era para deixar nada. Nós não podemos dizer: isso aqui na mensagem, na palavra de Deus, eu não. Deus disse: coma tudo do cordeiro, tudo do cordeiro, tudo, até a fuçura. Eu não gosto de fuçura, porque lá está escrito assim. O animal não era para deixar nada, e se ficasse alguma coisa de sobra, era para ser queimado, mas tudo do animal era para ser comido. Irmão, tudo que é a palavra de Deus é para ser comido, nem que ela é uma coisa que te desagrade, mas coma, nem que ela amargue, mas ela vai fazer bem. Amém? Então, chega um tempo que Deus não quer saber. Disseram para Jesus: somos discípulos de Moisés. Para Deus não interessa se nós dissermos: eu creio na mensagem, eu creio no profeta. Deus não quer saber disso. Deus quer saber o que é que o profeta disse, que Deus disse através do profeta, se nós estamos crendo, obedecendo, praticando. Amém? Jesus disse, quando eles disseram: somos discípulos de Moisés, ele disse: não, se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês me conheciam, porque Moisés falou de mim. Amém? O irmão Branham não falou dele, o irmão Branham falou de Cristo. O irmão Branham falou a palavra de Deus. O irmão Branham falou Cristo. O irmão Branham pregou Cristo para nós. Então nós devemos estar tomando Ele para nossas vidas, executando, porque é a única forma de nós sermos achados sem falta. Amém? Não brinque. Se o tempo está da forma que está, as nações estão. Preste atenção, irmão. Como o irmão falou, o tempo é tempo de pensar, né? Nas coisas que são de cima. É tempo, porque veja, as nações estão perplexas, as nações estão
com medo, as nações estão temerosas, o povo, até as igrejas, todos. É tempo de pensar nas coisas que são de cima, não as que são de baixo. É tempo de nós estarmos clamando, porque veja a situação, irmãos. Amém, jovem? Veja a situação do que está para suceder. O mundo entrando em colapso. O mundo, a ciência se multiplicando, porque isso daí, irmão, deu um salto mais ainda na ciência. Porque seria um sinal. A ciência se multiplicará. A ciência tentando resolver os problemas naturais. A ciência se multiplicando. Mas tudo isso foram avisos. Jesus avisou antecedentemente. Somos um povo avisado. Somos um povo que sabemos do que está acontecendo e sabemos o que fazer. Amém? Você sabe o que fazer. Eu sei o que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Me aprontar. A Bíblia diz que aquelas virgens, quando ouviram o clamor, quando ouviram o alarido, eis aí o esposo, saíram ao encontro, cada um aprontou suas vasilhas, cada um colocou ali azeite, acendeu suas lâmpadas e saíram. Umas saíram desleixadamente. Lá na frente eu resolvo. E foram. E a coisa foi anoitecendo mais ainda, irmão. Você sabe. Por que tinha que levar azeite em suas lamparinas? Porque ia entrar pela noite. Porque diz assim, à meia-noite ouviu-se um clamor. Então, elas tinham que ter o azeite para a lâmpada estar acesa, para caminharem e se encontrar com o esposo. Nós estamos vivendo umas trevas nesse mundo, e trevas. A única luz que nós temos é o Espírito Santo, que está aqui nos conduzindo, porque Ele é a luz. E sem esse azeite, nós vamos tropeçar. Ele é a única luz, Ele é o guia. Como eu posso rejeitar o guia, irmão? Ele é o guia, Ele é a luz, Ele é o que está aprontando a noiva para entregar o esposo. Aquele homem que foi buscar a noiva para Isaac, foi ele que foi lá, preparou, ajeitou, aprontou ela e vinha dizendo, olha, quando você chega lá, faça assim. E ele trouxe ela, foi guiando, a mulher não sabia o caminho. Rebeca, né? É Rebeca? Ela não sabia o caminho, mas o mensageiro sabia. O Espírito Santo sabe o caminho. Foi ele que foi enviado. Disse, não, mas não é o irmão Brana que é o... Não, o irmão Brana é um dos tais. Ele é o mensageiro que trouxe a mensagem, mas é o Espírito Santo que foi enviado para nos guiar em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos conduzirá à presença do esposo, através da palavra, da mensagem. Amém? O irmão Brana era um que também precisava ser guiado. Aleluia! Então, como nós podemos rejeitar a luz, o guia, e estarmos prontos quando a noiva chegou, e de longe, a Bíblia diz que ela perguntou, quem é aquele que tá vindo lá
Quem é aquele? O mensageiro disse: é o meu Senhor. Aleluia! Aí ela fez o quê? Ela estava com um véu, ela se cobriu com um véu. Quando ela soube que era o Senhor dela, ela se cobriu. Nós temos que estar coberto com o véu da santidade, da palavra de Deus, irmão. Caminhando para o encontro do nosso noivo, com fé, confiante. Eu não sei o caminho. Não era a Rebeca que ia guiando o homem, que às vezes nós queremos guiar o Espírito Santo, nós queremos que ele vá por aqui. Não, irmão, eu tenho que ir para onde o Espírito Santo vai, e o Espírito Santo só vai para a palavra, o Espírito Santo só anda na palavra, é o caminho, a verdade. Não é eu que tenho que estar querendo direcionar a palavra, não. É a palavra que nos direciona, é a palavra que nos apronta. Vamos guardar tudo isto. É tempo para nós estarmos olhando para Cristo, parar com as coisinhas, parar com as coisas mundanas, entrarmos em oração, clamor. Ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso clamor dia após dia. Essa é a grande situação. Amém? Ah, que coisa! Quando Moisés chegou ali para libertar o povo de Israel, não foi fácil. Ele não encontrou resistência, irmão. Não foi só com os egípcios. Ele encontrou uma grande resistência com o próprio povo. Isso é a verdade, né? Nem todos. Mas ele encontrou resistência do próprio povo, principalmente quando ficou mais dificultoso, quando ele foi lá e disse: deixa aí o meu povo, assim diz o Senhor. E o faraó disse: agora você vai ver, nem palha agora eu vou dar, eles agora vão ter que buscar a palha. Dificultou. Às vezes, a própria palavra de Deus dificulta mais ainda a nossa vida aqui embaixo. Por você tomar posicionamento, a própria palavra de Deus, ela pode dificultar mais ainda. Mas, irmão, é somente crer e continuar, que Deus nos ajudará. Você pensa que o diabo, escutemos isto, você pensa que o diabo vai deixar a gente sair daqui fácil, né? Eu vou ler, diz aqui, Êxodo 14, verso 14, para vocês acompanhar. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus. Então, escutem isto, irmão. Escutem o que o Espírito está falando agora. Lá no Egito, quando Moisés foi lá dizer que era para libertar o povo e que deixasse ir adorar a Deus no deserto, Faraó não deixou isso fácil, não. Ele dificultou.
Então veja, tudo isso que está acontecendo na terra, agora nós sabemos que o próprio Deus, foi o próprio Deus que fez isto. Foi o próprio Deus que disse: eu endurecerei o coração de Faraó, para dificultar, porque eu quero julgar ele. Ele vai dificultar, eu mesmo vou endurecer. Então, quando você vê aqueles egípcios, o Faraó, dificultando a saída, ali foi Deus. Então, tudo isso que está acontecendo aí, tudo isso que está acontecendo aí, tudo isso que está acontecendo, isso é Deus. Isso foi o governador, isso foi o sei o quê. Não! Lá por trás é Deus, dificultando você vir à igreja, as coisas ficando difíceis aí no mundo, até para você ir trabalhar, até para você ir ali. Mas sabe para que é isso? É para orar. É para mim orar pedindo: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor. Eu creio que vocês devem estar entendendo. Se tudo isso está acontecendo, irmão, uma dificuldade, isso não é por causa do Beltrano, do Ciclano, isso, daquele de vírus, não, é Deus, para a coisa ficar difícil para nós, para ver se nós começamos a murmurar, querendo ficar aqui, querendo ficar mais um pouquinho no Egito, ou querendo desejar sair dali. Não culpe as coisas daqui. Deus quer julgar esse mundo, irmão, pelos seus pecados. Deus quer julgar os ímpios. Deus não queria julgar Faraó, porque prendeu o povo, porque aprisionou, escravizou. O diabo tem nos escravizado aqui nesse mundo, irmão. Nós temos que saber disso. De uma forma ou de outra, nós estamos dependentes das coisas daqui. E o diabo, ele tem feito isto. Tudo, aí você pensa, veja, tudo isso ali no Egito, deixa aí o meu povo. Pois agora você vai ver. Tudo ali era Deus por trás. Vocês podem dizer aí, amém a isto? Amém, irmãos. Deus disse isso a Moisés, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para o negócio ficar mais difícil. Tudo para ver o povo, para ver o que o povo fazia, como o povo agia. O Senhor já tinha dito isso. Porque Deus diz: porque eu libertarei eles com mão forte. Nós seremos libertados desse mundo aqui, irmão, com mão forte. Aleluia, com mão poderosa do Senhor. Não fique pensando que o arrebatamento vai ser fácil. Não vai. A coisa vai ficar difícil para nós aqui. A coisa tem que ficar difícil aqui. Irmão Branham chegou a um ponto que vai chegar difícil, irmão. Isso é difícil. Mas tudo isso é o quê? É o próprio Deus agindo. O que está acontecendo aí é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Para nós entrarmos em posicionamento. Posicionamento de arrebatamento. Deus disse: prepare o povo, que à meia-noite eu vou passar. Prepare o povo, que pela manhã saireis do Egito. Amém? Devemos estar preparados, igreja.
porque logo em breve nós sairemos daqui. Então veja, essa dificuldade aí está culpando o governador, prefeito, culpando isso, culpando aquilo. E não faça isso não, fique quieto. Tudo isso Deus está fazendo para nós, por causa de nós. Tudo isso por causa de você, eleita de Deus. Para haver um desejo. Como que eu vou morar no céu que eu não desejo morar lá, irmão? Por que aquele povo morreram tudo no deserto? Porque eles não desejavam a terra prometida. Estava sempre desejando voltar para o mundo, para o Egito. Isso era demais para Deus. Veja como, irmão, porque tem gente que não quer ir, tem crente que não quer ir, que não quer sair daqui. Temos que ter cuidado, amém? Nós temos que ter cuidado, porque Deus escuta os nossos pensamentos. Deus sabe se eu estou desejando o seu reino. Aquele preso, quando estava naquela condição, veja, foi Deus que colocou aquele preso naquela condição. Foi Deus que colocou aquele preso naquela condição, de não poder sair mais daquela condição. Quando ele não pôde mais sair daquela condição, ele pode dizer: quando tu estiver no teu reino, lembra de mim. Então ele desejou o reino de Jesus. Então temos que chegar a uma condição que nós não conseguimos mais sair dela. Sabe para quê? Que é para nós desejar estar com Jesus, desejar estar em seu reino. Enquanto nós estivermos desejando estar aqui, tem algo que está errado, tem que dificultar, o próprio Deus vai dificultar, irmão. Veja que se isso não está acontecendo, você não pode vir à igreja, e se vem, é cheio de restrições. Se você for para o trabalho, é cheio de restrições. Para onde você vai, as coisas estão ficando difíceis. Está ficando difícil. Mas tudo isto é Deus. Veja, tudo isso é Deus que está dificultando. Moisés chegou lá e foi: deixa aí o meu povo, que eles têm que adorar lá, o Senhor, lá. Pois de hoje em diante, você trouxe dificuldade. Eu vou dificultar a vida desse teu povo aí. Eles vão sofrer mais. E aquilo trouxe murmuração, reclamação. Aquilo trouxe murmuração e reclamação. E o povo nem mesmo desejou mais o libertador. Estava falando já contra o libertador. E tudo isso era Deus. Deus dificultando. Chegou a hora que os próprios conselheiros do faraó disse: meu senhor, deixa esse povo ir, nós estamos sendo destruídos, deixa esse povo ir. E o homem até que queria deixar ir, aí Deus vinha e endurecia para dificultar mais ainda. Porque Deus queria julgar o Egito. Deus quer julgar o mundo, os pecadores. Por isso que nós temos que andar, irmão, nós temos que se arrepender. Nós temos que acertar a nossa vida. Viver bem com Deus.
como diz o apóstolo Paulo na leitura da ceia, que Ele não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Se Ele nos repreende, é porque Ele nos ama. Ele não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Então Deus quer apanhar o mundo. Deus quer julgar ele, irmão. E o diabo não vai deixar isso barato. Não vai deixar barato. Ele vai tentar te impedir de subir, de ser arrebatado. Ele vai tentar, colocando coisas, incredulidades, muita coisa. O diabo vai tentar tudo para dificultar o seu arrebatamento. Oh, meu Deus! Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque esses são tipos, profetas, são tipos. Você veja que lá até mesmo em Sodoma, havia ali alguns que queriam dificultar a saída do justo. Não é verdade isso? É verdade. Os anjos tiveram que tomar pela mão, porque havia uma mulher, havia uma pessoa ali usada pelo diabo, dificultando a coisa. Dificultando. Mas é porque Deus queria julgar Sodoma e Deus queria julgar aquela mulher que não cria em Deus. A Bíblia ensina estas coisas. Esse mundo tem que chegar a um grau de pecado que tem que transbordar a iniquidade dos amorreus. Oh Deus, nos ajude a compreender estas coisas, a entender isto. Se você nota qualquer coisa ao seu redor querendo lhe atrapalhar, vigia isto. Eu vou repetir. Aquele ladrão chegou a uma situação que nem ele mesmo podia sair mais dela, escapar dela. Mas foi através daquela situação que ele clamou a Deus. Ele pediu perdão a Deus e ele pediu misericórdia. Então tem que haver situações neste mundo que não consigamos sair dele. Ó Senhor, manda esse Covid para os infernos. Não, vai não. É eu que tenho que pedir, Senhor, deixa eu ir para o céu. Amém. Aleluia. Amém. É nós que temos que estar clamando, porque veja, os demônios que vieram do inferno para vir para essa terra aqui prejudicar as coisas, não volta para lá mais não. Vai cair no lago de fogo quando Jesus julgar esta terra. Mas nós temos que estar pedindo: venha Senhor, eu quero ir para o céu. Se a terra está se tornando um inferno, eu quero ir para o céu. Aleluia. Amém. Deus não vai escutar esse tipo de oração de que os males deste mundo vão embora, porque eu peço que é para mim pecar, eu peço que é para as coisas ficar boas aqui, para mim, para as festas, para mim, para os shoppings, para mim fazer tudo, brincadeiras, jogos, Olimpíadas. É verdade. Eu peço essas coisas que vai embora, que é para mim ter uma vida boa aqui embaixo. Por isso que chega uma situação, irmão, você sabe, aquele preso, ele deve ter pedido muito. Não me condene não para a cruz, não, ele deve ter pedido muito.
Mas se ele tivesse conseguido um habeas corpus, ele jamais tinha conseguido chegar no paraíso com Jesus. Aleluia! Porque foi naquela situação que ele não podia sair mais, foi que ele clamou, foi que ele arrependeu, foi que ele pediu socorro, foi que ele pediu o paraíso. Amém. Essa é a verdade. Esse mundo tem que chegar a uma situação de não sair mais, de nós não sair mais da situação que ele entra, mas é para justamente nós entrarmos em desespero e clamar. Aleluia! Aleluia! Vamos dizer? Aleluia! Glória a Deus, porque isto é assim diz o Senhor. Glória a Deus, Altíssimo Deus e glorioso Pai. Somos tão agradecidos pela Tua presença, somos agradecidos pela Tua palavra mostrada, revelada para nós. Ó Deus, isto é a Tua presença em nosso meio. Pai, sara, Senhor, nossos irmãos e irmãs, fortaleça-nos na fé, na oração, na comunhão, no partir do pão, que nós possamos estar num propósito de arrebatamento, propósito de se encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia, é a nossa única esperança, é Cristo em nós, clamando estas coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, enquanto estivermos nisto aqui nesse mundo, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Ajuda-nos, Pai, dê saúde ao doente, fortaleza ao fraco, ânimo ao desanimado, fé ao que tem falta de fé. Pedimos isto no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a nossa irmã que está aqui em cima, ela seja restaurada, uma confirmação, porque eu creio que o Senhor confirmará a Tua palavra com sinais. O Senhor cooperará conosco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a graça, a misericórdia, o amor divino te encha do Espírito Santo e fé. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos. Amém. Graças a Deus.